Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica em 100 dias. Você que está chegando aqui pela primeira vez, já convido você para inscrever-se aqui no canal. Não está inscrito ainda? Ó, aperta no botão vermelho aí, inscreva-se e vamos juntos neste projeto maravilhoso que é aprender mais através da palavra de Deus. Compartilhe com mais pessoas para que outros também tenham acesso à leitura diária da palavra de Deus, a meditação diária da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui em Mateus capítulo 9 para dar a sequência e quero orar contigo antes. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado, saúde, vigor, que a tua mão poderosa seja conosco, que cada momento possamos aprender mais com esta palavra rica, com esta palavra maravilhosa que nos instrui a cada instante. Então vamos lá, Mateus capítulo 9 diz assim: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Isto é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: porque o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o que significa o significado desta passagem da Escritura. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festeja com o noivo? Além um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. Pano novo rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. O vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia
se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 cegos. Seja feito conforme a tua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamaram. Os fariseus, contudo, disseram: ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidades e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Mateus capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas de Israel. Vão, anunciem que o reino está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem numa cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na cidade, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela, e se não repartirem a bênção, se alguma. Repito o versículo 13. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção.
Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão naquele momento. As palavras certas lhes serão concedidas, pois serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai o seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: Filho do homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes piores. Não tenha medo daqueles que ameaçam, pois virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado e tudo o que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciam às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, mas não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem conhecimento do seu pai. Quanto a vocês, até o cabelo da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardal. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu lhe reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginam que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua porta. Seus inimigos estarão em sua própria casa, perdão. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá,
mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. Quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente, se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Levíticos capítulo 9. No oitavo dia, depois da cerimônia da consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi, um carneiro para a oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresente todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas as coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim, toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: e é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Em seguida, Moisés disse a Arão: venha até o altar, apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar, matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhes trouxeram sangue e Arão molhou o dedo nele e o colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins, o lóbulo do fígado e da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe também um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, matou o bode do povo e apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo. Novamente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Levíticos capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso.
Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso saiu fogo da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão, foi isso que o Senhor declarou. Moisés, mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael, Elzafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá e levem os corpos de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão. A ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Instrução para a conduta sacerdotal. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Faça a distinção entre o que é santo e o que é comum, e ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos seus filhos que lhes restaram, Eleazar e Itamar: pegue o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam-na junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam-na num lugar sagrado, pois foi dado a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi quanto ao peito e à coxa, que foram movidos para o alto como oferta especial. Poderão comê-los em qualquer lugar, cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e a seus descendentes como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão. Ele lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor deu a vocês para remover a culpa da comunidade, a fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seus holocaustos. No entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Levíticos capítulo 11. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que poderão consumir como alimentos. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que ruminem. Mas se o animal não apresentar
essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. Perdão, o coelho silvestre rumina, mas não tem casco divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha cascos divididos, não rumina, e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimentos. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso implica tanto as criaturas pequenas que vivem nas águas rasas como a todas as criaturas que vivem nas águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão carne dela, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: abutres folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvo, a coruja de chifre, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, macho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, toda a espécie de garça, a polpa e o morcego. Não comerão inseto alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e não têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, migradores, grilos, gafanhotos devoradores, todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficar contaminado até o entardecer. Todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, esses são impuros para vocês. A doninha, rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto de areia e o camaleão, todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco, qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que esteja dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal.
Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver poderá, porém, ficará cerimonialmente impuro se o cadáver cair sobre as sementes a serem plantadas no campo. Ainda assim, as sementes serão consideradas puras, mas se já tiverem sido regadas, quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal de vocês, tem permissão de comer, e alguém tocar no cadáver ficará impuro até entardecer. Repito 39. Se morrer um animal de vocês, que, se morrer um animal que vocês têm permissão de comer, agora sim, se morrer um animal que vocês têm permissão de comer, e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que rastejam sob o vento, bem como os que têm 4 pernas, os que têm muitas patas. Todos os animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu, o Senhor, seu Deus, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas, dos animais que rastejam pelo chão. Como as instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. Levíticos capítulo 12. Levítico capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circundem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período da purificação, não deverá tocar em coisa alguma que esteja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período da purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo da purificação pelo nascimento do filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto, o outro para a oferta de pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer a expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Levíticos capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote, a Arão, ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada pela pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos
e aparecer e parecer que o problema é mais profundo do que a pele, é lepra, e o sacerdote que examinar a pessoa declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, se os pelos da região não se tornaram brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No sétimo dia, ele examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No sétimo dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar depois de o sacerdote examinar a pessoa, declarar pura, ela voltará a ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é, de fato, lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos, se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pele infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Se o sacerdote tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote. Se alguém, tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra, mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se esse período a mancha ou inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas cicatriz da ferida. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas na cor branca avermelhada ou completamente branca, o sacerdote examinará. Se constatar que os pelos da região afetados ficaram brancos e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda
que a pele tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema estiver espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, na região afetada não tiver mudado, ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele, tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelos e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente, e se ela não tiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura, mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois que a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Constatar que a ferida espalhou, não é necessário procurar pelos amarelos. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida de sarna não muda, pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção na pele, a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continuar cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente, continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, no alto da parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote examinará e se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofre de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Procedimento para as roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado ou de artigo de couro se tornar esverdeada, ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Na região afetada, tiver se espalhado a peça de roupa, ou tecido liso, ou traçado, ou artigo de couro, sem dúvida contaminado por mofo corrosivo, está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, ou tecido de lã, de linho, ou artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo.
deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou traçado ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavado, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo seja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso ou traçado ou de couro. Se a mancha de reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou traçado ou no artigo de couro, é evidente que é mofo e está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Contudo, se a mancha desaparecer, a peça da roupa, o tecido, o artigo, o couro, depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente, por fim estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contamina as roupas de lã, linho, tecidos lisos ou traçados, qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote examinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Provérbios 23. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. E criará asas e voará para longe, como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem e insistem, comam e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Não mude de lugar artigos marcados de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra vocês. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meu filho, se teu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai, que lhes deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai do justo tem motivo para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe, que seja feliz aquela que deu a luz. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em distinguir
em seguir meus caminhos. A propositura, a prostituta é uma cova profunda, a promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela esconde e espera, como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado e triste, quem vive brigando e se queixando, quem sofre ferimentos desnecessários, quem tem olhos sempre vermelhos, aqueles que passam horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes, não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho, como brilha no copo, e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como vibra. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus. Nem desejes a companhia deles, pois tramam violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem e toda espécie de bens preciosos. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve os que, enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia que estava acontecendo. Lembre-se que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma, e se você a encontrar, terá um futuro brilhante. Suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso, que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor, e o rei não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do rei? Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos.
Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de destruir uma casa, planeje-se e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. E não diga agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com braços cruzados, e a pobreza assaltará. Como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Provérbios 25. Estes são mais provérbios de Salomão reunidos pelos conselheiros de Ezequiel, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas, é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra, e de igual modo ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público, só porque você humilhado em público. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final, se seu oponente lhe provar que está errado? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. O conselho oferecido na hora certa. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro, uma joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito do seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não entrega, é como nuvens no vento que não tem chuva. A paciência pode convencer o príncipe. As palavras suaves podem quebrar ossos. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois o deixará de ser bem-vindo. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com o pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar agasalho de alguém num dia. Repito o verso 20. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre a ferida. Se seus inimigos tiverem fome, dá-lhes de comer. Se tiverem sede, dá-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca ira. É melhor viver sozinho no
canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uau! Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando, guardando você e a sua família.